quietar. Eu falava de quietação com os meus alunos na faculdade, e tinha uma professora que ela nem era do curso na época, ela era do curso de Direito. Como ela estava de aula vaga, e ela gosta muito de filosofia, ela falou: posso assistir só a filosofia? Eu falei: pode. E aí ela foi assistir a minha filosofia, e ela estava lá assistindo, e eu falava disso na filosofia. E ela disse assim no final, para mim: Luísio, eu não consigo quietar. O silêncio grita no meu ouvido. O silêncio me ensurdece. Para mim é mais fácil viver com o barulho do que com o silêncio. Eu moro sozinha. Quando eu chego em casa, eu ligo o rádio, televisão, aparelho de som, aí eu estou sossegada. Se eu não fizer isso, me dá a sensação de orfandade. Você acha isso normal? Eu disse: normal é, mas não é saudável. Normal se a gente entender que a maioria das pessoas são assim. Mas saudável não é. Porque ninguém pode... Os psicólogos, os áreas orientais, o pessoal do Japão, da Índia, da China, que já desenvolveram essa capacidade de quietação, a meditação. Para meditar, a primeira coisa que você tem que fazer é quietar. Eles dizem que o nosso pensamento é como um macaco louco. Fica pulando de galho em galho. Então eu fiquei preocupado quando a amiga disse: eu fico surda com o silêncio. Eu não consigo silêncio. E aí é muito complicado, porque a gente, enquanto professor, tem uma luta muito grande na disciplina com as crianças. Mas como quietar as crianças se os próprios pais não são quietos? É lógico que existem situações patológicas, como por exemplo a hiperatividade, que diagnosticada pode levar à questão de medicamentos. A pessoa tem que tomar medicamento, inclusive. Que é aquela pessoa que não consegue sentar na frente da TV para assistir um filme. Mas não estamos falando dessa pessoa, estamos falando de uma pessoa, entre aspas, normal. Quietar. Isso é quietar. O contrário disso é inquietação, que é o que nós vivemos hoje. E a inquietação, ela ganha volume, pelo menos de acordo com um filósofo chamado Walter Benjamin. Ela ganha volume no início do século XX, com o estouro da Primeira Guerra Mundial. Segundo ele, o homem do século XIX era mais silencioso, até em função do próprio ambiente que ajudava. O homem do século XIX, diz Benjamin, de forma poética, ele sai para trabalhar 40 minutos antes do horário de início do trabalho. Não porque ele mora longe, mas porque ele vai a pé. Se a gente pensar no século XIX, não existem rodovias, existem ruelas com cavalos e carruagens. Ainda não existe o automóvel. Então, não temos ainda o barulho do automóvel, temos o barulho dos cavalos, das charretes. Mas pouquíssimos lugares do mundo têm um trânsito intenso de charretes e cavalos. Na França, por exemplo, uma biógrafa agora uma atriz muito amiga do Victor Hugo, vai dizer o seguinte: ela está ensaiando uma peça escrita pelo grande romancista, já era espírita quando encarnar na França. Então ela estava ensaiando uma peça de Victor Hugo. E aí, ela, no intervalo do ensaio, Victor Hugo desce as escadas do teatro, às pressas, e ela, admiradora do mestre, do diretor de teatro,
Ela então olha na janela. A janela do teatro abre para fora, assim, ó, como as janelas do grupo espírita Allan Kardec abrem para fora. Então ela colocou a cabeça no vidro e ficou olhando embaixo, já que a janela abria assim, ela ficou olhando para baixo, o que foi fazer. E aí Victor Hugo chega numa das ruelas da França e vê uma negra, uma senhora preta, tentando atravessar a rua com uma trouxa de roupa na cabeça. Era muito comum, ainda mais naquela época que ainda era, provavelmente ainda era escravidão, as pessoas tinham o hábito de lavar roupa no rio e carregava a trouxa na cabeça. Ou mesmo porque eram lavadeiras, pegava a trouxa suja, a roupa suja na casa da patroa, lavava, depois dobrava e levava de volta, passadinha. Quantas vezes eu já carreguei roupa suja e passada na cabeça? Minha mãe era lavadeira. Na minha adolescência eu ficava envergonhado, mas depois eu fui aprendendo o valor de fazer isso. Isso ajudou a me alimentar, porque era para ajudar no orçamento. Meu pai era pedreiro e minha mãe era lavadeira. Então a gente pegava roupa suja na trouxa e depois levava a roupa passada. E Victor Hugo então viu aquela personagem, aquela senhora negra, tentando atravessar. A senhora ia com a trouxa, viu a carruagem, ela voltava. Ela ia de novo e voltava. E ela não conseguia visualizar o trânsito, porque a trouxa não deixava. Então ela ficava sempre na última hora. Ela ia, aí ela só escutava o barulho e voltava. Aí olha o que ela assistiu do maior, uma das pessoas admiráveis que escreveu um dos clássicos, Corcunda de Notre Dame, né? Por exemplo. E aí Victor Hugo se coloca embaixo da trouxa, segura, levanta, a senhora sai. Ele branco, ela escrava. E ele olha, ele é um homem, tem mais força, ele vira, olha para um lado, olha para o outro, atravessa a trouxa de roupa. E aí a senhora negra atravessa atrás dele, e ele então abaixa, ela bota a cabeça, ele bota a trouxa na cabeça dela e ela... Isso encantou a atriz. Olha, diz que sensibilidade de ambos, dele, a grandeza desse espírito, que hoje é um espírito espírita, escreveu várias obras através do Divaldo Franco, da nossa querida Ivone Pereira, né? Por exemplo, Árdua Ascensão, uma obra, acho que até tem ali na biblioteca, Árdua Ascensão, uma obra belíssima, de Victor Hugo, uma história que se passa no Brasil. Então Victor Hugo ali demonstra para a gente perceber como é que é trânsito na França, em Paris, em Paris, que é a capital da França. Mas isso não era comum. E aí Walter Benjamin diz que o homem vai andando para trabalhar, não porque era longe, mas porque ele andava a pé. As casas não tinham placas, não tinham grades, não eram casas com placas, eram casas com cores. Olha, tem a correspondência para casa rosa, para casa verde, para casa roxa. E era assim, as casas eram coloridas. Quem visitou as cidades antigas de Ouro Preto, Diamantina, aqui mesmo em São Mateus, no Porto de São Mateus, e em Recife, Olinda, vai perceber, Salvador, que as casas são coloridas. As casas não têm grades. A janela dá de frente para a rua. Não tem varanda, não tem muro. As pessoas ficam na sacada da janela olhando para a rua. E o homem do século XIX vai caminhando e diz: bom dia, dona Judite. A casa, quando não tem cor, diz assim: casa da dona Judite. Tudo bem? Ela, tudo bem. E mais um pouquinho, diz: seu Pedro, melhorou da saúde? Diz: tudo bem, estou bem. Não, entra para tomar um café? Não, tenho que trabalhar. E por causa disso ele saía de casa 40 minutos antes do trabalho. Está na vida sem estresse. Era vida sem correria, não tinha automóvel, não precisava trocar de automóvel, não tinha câmera digital, não tinha computador. Esse é o homem do século XIX. E aí Walter Benjamin diz que a guerra enlouqueceu as pessoas. Primeiro que não foram duas guerras, mas uma só, que Eric Hobsbawm chama de guerra total, que a Segunda Guerra foi a continuidade da Primeira. Então a guerra enlouqueceu as pessoas começaram a correr, corre para lá, corre para cá, uma correria desesperada. Atrás de quê? Nada. Ficamos doidos. Correr por dentro e por fora. Por fora. O problema é por dentro, né?
Exatamente, pior por dentro, Madalena. Porque às vezes você está parado, mas por dentro você está correndo. O seu corpo não suporta o perispírito agitado. Morto de medo. Correndo para onde? Para lugar nenhum. Correndo como um cachorro que corre atrás do carro. Se o carro parar, o cachorro não vai saber o que fazer. É o que nós fazemos. O desafio nosso é desacelerar, é parar de correr. E essa palestra eu falo com muito carinho, porque eu não falo para vocês, eu falo para mim. É bom falar. Desafio é, eu disse agora, às 2h da tarde eu estava em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Depois do almoço, de um seminário que fizemos lá. Agora, às 18 horas já estamos aqui. E o Marcelo, na estrada. E eu disse, não corra, Marcelo, porque eu não corri. Eu vim na velocidade tranquila. Muitos caminhões, muita chuva. Você não conseguiu ultrapassar aqueles caminhões bitrem, que são... Por causa do vapor que o pneu grande joga, então você não conseguia visualizar quem vinha lá, mesmo na reta. Então tinha que vir atrás do caminhão. Se eu arriscasse a vida, aí eu lembrei de deixar minha esposa viúva nova, né, e tal, aquela coisa, né, bonita. E as mulheres, né, estão aí com a vida, e mais os filhos, né, órfãos, e uma mãe e um pai, que é horrível ter que enterrar um filho, não é fácil. Então eu vou devagar. Mas é essa correria. E correr para onde? Casimiro Cunha tem uma mensagem através do Chico Xavier, uma quadrinha pequenininha. Ele diz assim: a vida é uma corrida. Todos correm. Tudo corre. Todos morrem. Tudo morre. Eu já não sinto mais a vida. Veja que coisa pequenininha para discutir. Tudo corre, todos correm. Mas tudo morre. Eu acelero para chegar na casa espírita mais cedo para receber o palestrante. E aí, eu bato com o carro. Pronto, o que adiantou a corrida? Nós nos corremos para poder dar conta do nosso trabalho profissional e de repente vem um infarto. Vem um AVC e temos que parar 3 meses de cama, 6 meses. E a correria? E o serviço? E os alunos? Não sobreviveram a si mesmos? Mas nós achamos que depende única e exclusivamente de nós. E vamos correndo. Essa correria, essa loucura dos tiros das baionetas do século XX ainda ecoa nos nossos ouvidos e estamos correndo. Aliás, você já parou para pensar 50 anos de stalinismo? O que foi que as mulheres sofreram? Elas furaram o metrô de Moscou. Pois é. Então são 50 anos de luta. Eu penso sempre nisso. Pois é. E as mulheres, então, como correm? Como correm? Elas correm mais. Correm mais. As mulheres heroínas, as mulheres saíram de casa em busca dos seus direitos e conseguiram. E os homens são bonzinhos, não são? Nada, são espertos. Eles ganharam com a independência delas. Eu vejo as mulheres, como diz Ivan Lins, que trabalham em horário comercial e ainda tem que dar conta do marido. Chega em casa, arruma a casa. A minha filha está aqui que é casada e ela vive essa rotina. Eu estava pensando nessas mulheres. Atender ao marido e estar linda e maravilhosa no trabalho. Né, Cláudia? São essas heroínas. As heroínas do lar, que tem que cuidar dos filhos, do trabalho, da faculdade. Olha que correria. Que correria. Todo mundo correndo. Todo mundo correndo. Mas, e se chegar a hora da gente partir e a gente estiver agitado? A hora que o trem parar, abrir a porta, a gente tem que entrar. E se a gente estiver correndo? Como é que vai ser? Aquela agitação do perispírito nós vamos levar conosco. O corpo fica. Se eu estiver desencarnado na estrada, o
povo estava lá paradinho. Mas o espírito continuou correndo. Até onde? Você imagina que loucura? Você vai aonde, Aloysio? Eu estou indo para a sociedade, aí eu chego aqui, e aí pessoal, ninguém me vê. Olha que loucura. Até sossegar o fato, falar, meu filho, você morreu, sossega. Mas e meu filho, minha mulher, meus amigos, e a gente de palestra, não era? Eles vão ter que colocar outro no lugar, fazer o quê? Que a gente que é palestrante, Valdo diz que tem uma estratégia, os palestrantes usam uma estratégia. Eu tenho palestra agendada para 2013, não porque eu sou trabalhador, é porque eu já garanti aí 2 anos de vida pela frente. Vocês falam, vamos deixar esse rapaz viver mais 2 anos, né? Mas a gente sabe que se o mundo espiritual quiser levar, ele leva, mesmo com a palestra agendada. O meu amigo Eugênio Schmidt, que é marido da doutora Virginia, já esteve aqui falando de forma brilhante no primeiro encontro de depressão. Virginia estava em casa, tomando café, de repente chega aquele buquê de flores lindíssimo, escrito assim, com amor, Eugênio Schmidt. Imagina, o cara tinha morrido já, o marido tinha morrido há uma semana. Como é que ele manda flores? É que ele tinha encomendado 1 mês antes de desencarnar. E depois, a pessoa dizia, Virginia, estou ligando para lembrar Eugênio da palestra dele a semana que vem. Querido, só se for, se tiver médico lá para ele incorporar, porque ele não está mais aqui na Terra. Compreende? Então é uma correria e a gente... Então, os orientais estão na nossa frente. A gente tem que aprender com eles, os hindus, os chineses, os japoneses. O budismo, a base dele é exatamente essa serenidade. E eles bebem na água dos filósofos antigos. E quando a gente se inquieta pelos problemas, a conta do cheque especial que está quase estourando, é lógico que a gente não tem esse problema aqui, né? Isso acontece comigo, né? A conta de luz que está vencendo, a prestação do carro, a prestação da casa, e a gente se inquieta no meio desse turbilhão de problemas. E aí o que diz Jesus com relação a isso? Não vos afadigueis, não vos inquieteis, eu não vos deixarei órfãos. Ele garante isso, gente. Então quando a gente vê agitado, com o nosso coração pegando fogo, diz Parmênides, o filósofo da Grécia Antiga, que é um fogo que consome nosso coração, que nos deixa agitado. Quando esse fogo estiver envolvendo, lembremos de Jesus. Não vos inquieteis, eu não vos deixarei órfãos. A minha paz eu vos dou. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Então veja bem, Jesus já nos orienta que a gente não vai conquistar a quietação da alma no mundo. Essa tem que ser uma busca íntima, pessoal. Já viram aquelas pessoas que o mundo está desabando e elas vão, calma. A gente fala, meu Jesus Cristo, será que essa pessoa está em outro planeta? Como é que ela não percebe? Tem pessoa que já conquistou essa paz. Tem uma amiga minha que o marido dela diz, Aloysio, é incrível. Ela chama ele de urso. O urso, que ele é muito peludo, o urso é realmente um urso. Às vezes eu acho que ele hiberna 365 dias e 6 horas por ano. O mundo está desabando. E ele está ali, calmo, sossegado. Meu bem, está vencendo a prestação do carro. Ah, tá. Então ela fica brava com a inquietação dele. Porque nós somos tão agitados, somos tão perturbados, que a gente se aborrece com o equilíbrio do outro. Porque o bom da gente ser perturbado é termos um time de perturbados conosco. Porque não tem graça ser perturbado sozinho. Que graça tem, né?
o que é isso? Você já viu como é que tá? O governo em Brasília, não sei o quê, a Dilma, o ministro, não sei o quê, para poder agitar a gente. A televisão nos incita à agitação. E a violência. Na fila do banco, alguém diz, está vendo? O caixa não está demorando a entender, que caixa lerdo. Aí você começa a vibrar quando o pobre coitado do caixa está ali trabalhando. Se você disser uma pessoa assim, não, ele está fazendo o trabalho dele, é por isso que existem pessoas alienadas no mundo, a pessoa ainda te xinga. Porque ela quer, na verdade, ter mais um adepto da perturbação. Eu gosto muito de escutar a CBN. Eu gosto de rádio falada, eu não gosto de rádio musicalizada. É a minha predileção, a rádio falada. Por isso que eu gosto, quando estou em casa, escutar a rádio Boa Nova, a rádio espírita, que é a Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior agora. Então, quando eu estou no carro, aqui no estado não pega, né? Então eu ligo a CBN. Só que eu cheguei à conclusão que é besteira ligar a CBN, porque é muita notícia, muita informação, polui a minha cabeça, e são informações que não me fazem falta. Isso é o triste do processo. É você descobrir que você que aquele lixo mental que te passa não faz falta. Quer um exemplo disso? Carnaval. Durante o carnaval a gente se isola nos encontros espíritas. A gente sai fora do mundo, não escuta jornal, não escuta nada. Quando você chega na quarta-feira de cinza, não mudou nada. A notícia é a mesma. Semana Santa, mesma coisa, a gente se isola no ambiente espírita durante a Semana Santa. Chega na segunda-feira, depois do domingo de Páscoa, não mudou nada. Então aí eu cheguei à conclusão, eu não vou mais escutar a CBN, porque infelizmente tem as informações muito boas, a rádio é muito informativa, mas no meio daquela informação eles jogam no meio do trigo, tem muito joio. E aí eu sou obrigado agora a escutar a rádio que toca música, quando eu estou dentro do carro, obviamente. Então é uma incitação para a inquietação, é uma provocação. E aí, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar como é que é o retorno da alma ao mundo espiritual após a morte. O retorno da alma ao mundo espiritual após a morte, ele é o retorno do ser humano à sua vida psíquica, ao seu psiquismo. Nós somos levados para onde nós vivemos e sentimos, é o nosso pensamento. O corpo material vai permanecer, mas o corpo perispiritual, ele é um corpo que é alimentado e é guiado pela vida psíquica. Por que existem o Vale dos Suicidas? Porque vários suicidas pensam semelhante, plasmam um ambiente semelhante, e aí por um processo de afinidade vão morar nesse lugar. Por que existe o Vale dos Sexólatras? Porque pensam semelhante e vão viver num ambiente de sexolatria no mundo espiritual. Da mesma forma como o umbral, que são as pessoas perturbadas, que acabaram de desencarnar, que não encontraram ainda o caminho, uma colônia, algo para fazer, então elas ficam ali, naquele ambiente por afinidade. Em janeiro nós teremos um encontro sobre depressão, o segundo encontro. E o Vigílio Knupp vai falar sobre o Vale dos Depressivos. O mundo espiritual, para onde vão as pessoas que estão com depressão. Uma vez que a depressão é uma doença da alma. Então eles vão para o ambiente que eles plasmam. Então se nós estivermos agitados, nós vamos para um ambiente de agitação. Então é muito importante. Por isso que aquela morte em casa antigamente era uma maravilha, a pessoa chamava, manda chamar o cunhado, o primo, o filho, o neto, e todos pegavam ônibus, avião, vinham a pé, se viravam para poder olhar pela última vez o ente querido. Ainda tem isso, mas é mais raro. E a pessoa morria em casa ali, cercada de familiares, se preparava para desencarnar. Aliás, vale a pena assistir o filme dos Espíritos, que é o filme dos 5 filmes espíritas que nós já vimos até hoje, ó. Dr. Bezerra de Menezes, o Chico, Nosso Lar, As Mães de Chico, e agora o filme dos Espíritos. Dos 5,
O filme dos Espíritos é o que traz maior conteúdo espírita, obviamente do livro dos Espíritos. E uma das cenas que o filme mostra é exatamente o desencarne de uma senhora com câncer. Né? 2 pessoas lá desencarnam de câncer. Mas as 2 cenas são muito bonitas. E essa senhora, então, a filha está aflita. Não está sabendo lidar com a situação de estágio terminal da mãe. Quem já passou por isso sabe como é difícil. Se a gente, enquanto amigo, tem dificuldade, imagine um familiar. Que eu, por exemplo, vi o seu Geraldo, né, sendo consumido pela leucemia. A esposa do Vigílio ficando pele e osso, amarela pela quimioterapia, já que era câncer no fígado. Então você vai vendo ali a pessoa, você chega perto, dá vontade de chorar, você não pode chorar, porque a pessoa tem que ficar bem. Mas assim, pra gente que é amigo é difícil, imagine pro familiar. E aí, a mãe diz assim, quando eu tinha sua idade, minha mãe morreu de câncer. Morreu. E então, na noite seguinte ao enterro dela, eu estava em casa deprimida, chorando, me sentindo culpada pela morte dela, porque o familiar passa por uma situação extremamente delicada, que é o seguinte: você quer que a sua mãe morra, porque é aquela situação, ela está sofrendo, é muito trabalho, você traz um transtorno muito grande para a família. Por outro lado, você diz assim, mas como eu posso querer que a minha mãe morra? É minha mãe. E essa situação fica dentro do mesmo ser. Um lado, meu lado, quer que morre, o outro lado quer que vive. E aí se morre, o lado que quer que vive se sente culpado. É como se ele desejasse, na hora que... Geralmente a pessoa que tem essa dificuldade, ela tem que inclusive procurar psicólogos, analistas e tal. E aí a mãe, que estava em fase terminal, disse para a filha. Então eu estava lá chorando, deprimida, me sentindo culpada. E ia ali sozinha na minha casa. Ela morava eu e mamãe morreu, ficou só eu. Meu pai morreu com 6 anos de idade. Ela disse, só ficou eu então em casa ali, sozinha. E eu então deitei na cama, fiquei pensando, e eu não sei se eu cochilei, se eu dormi, ou se eu estava acordada. O fato é que do nada minha mãe apareceu no pé da minha cama. E ela estava sentada na cadeira de balanço. Ela apontou a cadeira para mim. E aí minha mãe disse assim, minha filha, você não deve se preocupar. Eu estou bem. Eu ainda não fui, porque estou sendo preparado. Mas eu vou ficar bem. E aí a mãe dizendo para a filha, mas eu falei, mas mamãe, eu vou ficar sozinha. Minha filha, você nunca vai ficar sozinha. Eu sempre estarei com você, sempre que puder, disse a mãe. E aí a filha pegou a mão da mãe e beijou. E de repente, entra a mãe no quarto, em espírito, e aí a mãe, enfim, a avó da moça entra em espírito, e aí a mãe dela olha para o lado, dá aquele sorriso. E é muito comum nos grupos, nas pessoas que estão terminal, que aí a pessoa fala que a pessoa está delirando, que é materialista, diz que está delirando. E aí a mãe olha para o nada assim, aí a filha olha e não vê nada. E a mãe sorrindo, ela vai fechando o olho e vai, em paz. Em paz. É diferente de alguém que desencarna correndo. Você vai para onde? Não sei. Então essa nossa inquietação traz transtornos infindáveis. Primeiro, a adrenalina. A adrenalina é um princípio biológico de preservação da vida. Nós a temos desde quando estávamos no reino animal. Ela foi criada para nos preservar do predador. Então, quando o animal perigoso avançava sobre nós, a gente então mudava de cor, ficava ágil. Era para isso a adrenalina. Então, a adrenalina que nós temos é para nos preservar do perigo iminente. Só que nessa correria, a gente usa e abusa da adrenalina. E aí, ela começa a provocar malefícios inúmeros no organismo. Desde problemas de coluna, estômago, porque vai
vai comprometendo o sistema nervoso central, a situação cardiovascular. O estresse tem provocado, inclusive, tem sido um dos maiores causadores de problemas cardíacos. É essa a correria. E aí eu queria dar uma paradinha para a gente começar, para a gente trabalhar o outro lado, que é a aquietação. Alguém quer acrescentar, quer perguntar? Como é que seria esse processo de inquietação? Quer relatar alguma situação? Na Grécia Antiga, tinha um filósofo chamado Diógenes. Diógenes, ele tinha uma característica diferente dos demais filósofos. Ele era socrático. E diziam que ele era o Sócrates louco, ou seja, ele seguia as orientações de Sócrates à risca, sem questionar. Geralmente essas pessoas a gente considera louco. Um outro exemplo que nós temos na nossa sociedade foi Francisco de Assis, que seguia o Evangelho ao pé da letra. Não é seguir de forma hipócrita, interpretando a sua maneira. Não, ele seguia ao pé da letra. Ele dizia que quando ele estava angustiado, ele abria a Bíblia e onde o polegar dele tocasse, era um recado de Jesus para ele. E aí ele lia aquela mensagem e seguia aquilo. Então, Diógenes, na Grécia Antiga, era considerado Sócrates louco. Ele fazia parte dos cínicos. Cínicos, que se escrevia com K, com Y. Seria químicos. Cínico, na época, significava seguir à risca os ensinamentos de Sócrates. Não tem nada a ver com o significado de cínico hoje, que é deboche. Então ele era chamado cínico. Por que quer dizer cínico? Cínico quer dizer viver como cão, viver como cachorro. Por que cachorro? Porque cachorro não tem patrimônio nenhum, não tem nenhum bem material. Então eles viviam como cachorro. Diógenes diziam que ele morava dentro de um barril, que nem era dele, era emprestado por um amigo. Ele ali ficava dentro do barril. E Diógenes só tinha um patrimônio, era uma canequinha para beber água. Ele carregava essa canequinha para onde ele ia. Era a única coisa que ele tinha. A roupa era que os outros doavam. Só tinha a caneca. As pessoas davam ele de comer, de beber, então ele não tinha patrimônio nenhum. Totalmente desapegado aos bens materiais. Até que um dia, Diógenes avista uma criança tomando água em conchinha, na bica. Ele observou a criança e disse, puxa, nem da caneca eu preciso. E jogou a caneca. Ele era respeitado por toda a Grécia. Alexandre da Macedônia, conhecido como Alexandre o Grande, procura Diógenes, quer conhecê-lo, admira-o pela fama que ele tem de disciplina, porque isso exige uma disciplina imensa. Não querer ter bem terreno é uma disciplina imensa, porque desapegar-se do bem terreno é muito difícil. E aí Alexandre vai visitá-lo. Alexandre se aproxima dele e diz assim, Diógenes, sabe quem sou? Aí Diógenes levanta os olhos, olha para ele e fala, não, eu sou Alexandre, o rei da Macedônia. Eu dirijo o maior império da terra. Tenho milhares de soldados. Com o imperador maior do mundo. Eu digo a você, Diógenes, escolha alguma coisa, qualquer coisa, e eu lhe darei. Qualquer coisa. Um tesouro, soldados, terras, castelos. Imagina a gente, né? Aloísio, escolha qualquer coisa. A pessoa não precisa nem insistir, né? A gente
Olha como é que é interessante. E aí eu me lembrei de uma analogia agora do Chico. Um amigo chegou para o Chico Xavier, depois de conhecê-lo. Chico então recebe a mensagem desse companheiro, que depois se torna um dos maiores espíritas do Brasil. Esse, depois vai ser presidente da Federação Espírita Brasileira, mas nessa época ele estava começando o espiritismo. Ele começou através do Chico Xavier. E ele falou: Chico, você é tão devotado, tão dedicado ao trabalho de Jesus. Por que você não se dedica mais? O Chico falou: porque eu preciso trabalhar, meu filho. O espiritismo não tem sacerdócio. Nós temos que ganhar o nosso pão de cada dia. Aí o companheiro diz assim: Chico, eu sou empresário da região, da área de sapatos. Eu exporto sapatos para o mundo todo. Vou fazer o seguinte: vou depositar um valor da caderneta de poupança em seu nome. Com juros desse depósito, você não vai precisar trabalhar. Esse juro será o seu salário. E aí você vai poder se dedicar 24 horas para Jesus. Não parece uma oferta justa? O que vocês acham? Parece, não parece? A mim me parece. Eu não sei se eu teria essa sabedoria do Chico. Aí o Chico, aquele mineiro matuto, disse: deixa eu conversar com o meu amigo Emanuel. E foi todo empolgado. E aí o empresário disse assim: ó, você tem uma semana para você pensar. Daqui uma semana eu volto. E aí, o que você decidir, fecharemos os negócios. Já depositaria o dinheiro na sua conta, você pede demissão no trabalho, ele era funcionário público, Chico, e aí você vai poder viver dos juros da caderneta de poupança. Aí o Chico foi conversar com o Emmanuel, todo empolgado. Emmanuel. Aí Emmanuel firme: que foi, Chico? Você não sabe a proposta que eu recebi? Eu sei, Chico, mas eu vou repetir para você, só para você saber. Acho que ele ficou empolgado como eu ficaria, né? Ele disse: um irmão vai depositar um dinheiro na minha conta. Esse dinheiro, juro desse dinheiro, eu vou poder me sustentar. Quando eu desencarnar, todo esse dinheiro vai ser revertido para o movimento espírita. Ele só vai me sustentar enquanto estiver encarnado. E dessa forma, eu poderei me dedicar 24 horas à mediunidade, ao espiritismo. Aí a mãe disse para o Chico assim: Chico, o que é que Jesus fala com relação a isso? A gente pensou: mas Jesus não falava nada. Fala sim. Fala sim. Devemos ganhar o pão com o suor do nosso rosto. Isso não pode ser com o suor da mediunidade, tem que ser com o suor do próprio rosto. Aí Chico, mas eu estou com dificuldade de conciliar, Emmanuel. Eu chego no serviço às 7, saio às 5, às 6 estou no centro espírita, fico até 2 da manhã. Eu estou dormindo 3 a 4 horas por noite. Calma, Chico, você vai conseguir conciliar. E daí a 30 anos, lembra, Chico, você me pediu se estava para conciliar? Agora você vai poder conciliar, você está aposentado. Vai poder trabalhar de 7 da manhã às 2 da manhã do dia seguinte, na casa espírita. Então, uma semana depois aparece lá o empresário e diz assim: Chico, qual é a resposta? Aí o Chico: Emmanuel, o nosso Emmanuel, é assim que ele falava, né? O nosso Emmanuel falou que eu não posso receber, não posso aceitar, que a gente deve ganhar o pão com o suor do rosto. Eu disse: Chico, agora já é tarde. Eu já depositei o dinheiro na sua conta. Olha só. Eu já depositei o dinheiro na sua conta. Sabe o que Chico fez com esse dinheiro? O hospital. Repassou todinho para a Federação Espírita Brasileira montar o seu parque gráfico. Graças a esse dinheiro, nós recebemos as obras básicas. Essa obra aqui, por exemplo, foi do dinheiro do Chico Xavier. O parque gráfico da FEB. A FEB distribui livros para mais de 50 países. Dinheiro do Chico Xavier. Isso é disciplina de um cínico. Não cínico no sentido
pejorativo, tido vulgar, mas de uma pessoa que tem disciplina, que era o que Diógenes pregava. E Diógenes era assim. Então, quando diante da oferta de Alexandre, você pode ter um castelo, tesouros, o que você quer? Aí Diógenes olhou e disse para ele assim, que você saia da minha frente, porque você está atrapalhando o sol bater. Olha só, falando isso, o homem mais poderoso da terra. Dizem que Alexandre, os soldados se prepararam para agredi-lo. Alexandre olhou para ele e disse, se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. Aumentou ainda mais a admiração dele pelo... Mas Alexandre depois foi grande. Pois é. Alexandre o Grande, ele já tinha esse apelido da época. Não por causa do dinheiro, porque ele fez a biblioteca de Alexandria. Por isso o nome, né? Alexandre. Então, só para a gente perceber a grandeza de Diógenes. Por que eu disse isso? Por que eu fiz toda essa introdução de Diógenes? Porque Diógenes tem uma proposta de paz. Ele disse que a felicidade, a conquista da felicidade, só pode se dar por dois caminhos, por dois passos. Primeiro, desapego total aos bens terrenos. Veja, gente, não é não ter os bens terrenos, é não ser apegado a eles. A gente deve sempre se perguntar se nós somos donos ou se eles são donos de nós. Eu sou dono da minha casa ou a minha casa é dona de mim? Sou dono do carro ou o carro é dono de mim? Desapego. Jesus já nos convida a isso quando ele vai falar lá para o moço rico. Venda tudo que você tem, distribui com os pobres. Então Diógenes, 500 anos antes de Jesus, diz assim, desapego total aos bens terrenos. O segundo passo. Quietação da alma. Mas como é que quieta a alma? Vamos fazer uma experiência? Lirton, cadê o Lirton? Coloca uma musiquinha pra gente sem letra. É que o Ironil tá aí com violão. Você pode conseguir a gente no violão, Ironil? Tem isso aqui, ó. Depois que a gente conduzir, a gente já vai caminhar para o passo, tá certo, gente? Não vamos encerrar a reunião agora, porque tem o passo e depois a peça. Primeira coisa é um exercício de respiração, de acordo com os filósofos gregos. Respirar com a barriga, como fazem os bebês que sabem respirar direito. A gente depois desaprende. Puxa o ar pelas narinas e enche a barriga. Prende e depois solta pela boca. Conta até 5 até soltar. Vamos lá? Primeiro, vamos lá. 1. Prende. 4, 5. 2. Solta. E 3. E solta. Oxigenamos o nosso cérebro. Agora imaginemos a nossa testa sem ruga. Nos acomodemos confortavelmente na cadeira. Imaginemos como se estivéssemos dormindo, sem preocupação. Relaxa o músculo da testa. Relaxa. Relaxa. Agora relaxe os olhos que ficam pesados, o rosto, o queixo, relaxa. Relaxa a nuca, o couro cabeludo, os ombros, os músculos do pescoço. Relaxa o músculo do pescoço. É como se estivessem fazendo uma massagem. É onde se concentram as tensões.
Relaxa o músculo do pescoço que vai até os ombros. Relaxa. Relaxa os músculos das costas, dos braços, dos ombros e das mãos. As mãos parecem anestesiadas. É assim mesmo. Relaxa os músculos do peito, da barriga. Ouça o bater do seu coração. Quantas vezes você já ouviu o seu próprio coração? Ouça-o. Agora relaxa a cintura, as coxas, as pernas, os pés. Parecem anestesiados os pés, assim mesmo. Agora eu quero que vocês me acompanhem. Se levantem do corpo, deixem o corpo sentado, só em perispírito. E vamos caminhando até a praia. A praia calma, andamos sobre a areia. Perceba o movimento das águas que vai se acalmando. Se acalmando. Agora adentramos a Mata Atlântica. Sinta o cheiro do mato, o canto dos pássaros, o movimento dos bichos pequenos nas folhagens. E vamos adentrando a mata até chegarmos a um lugar com uma cachoeira. Observe que a água bate na pedra, gera energia e vem um sereninho gostoso, uma brisa no rosto. Sinta a brisa. Observe a agitação das águas e veja como você está calmo enquanto a água se movimenta. Vamos descendo um pouco mais até chegarmos a um lago. Agora as águas estão paradas, como você. Tudo está calmo. Observe em torno do lago uma grama verde, flores e o sol que banha o seu rosto. Deita, rola um pouquinho na grama. Lembra de quando era criança? Levante-se. Olhe para o sol. O sol é a projeção de Jesus sobre a terra. É a energia do Mestre, já que os seres crísticos habitam o sol. É a vitamina C, é calor, é luz, que entra pelo seu centro coronário, no centro da sua cabeça. Vai até a região cerebral, centro cerebral. Toda a sombra que lá está é expulsa pela luz do sol. E você sente bem-estar. E essa luz desce até a sua região da laringe, o centro laríngeo. A voz cansada é substituída. A respiração parece mais tranquila. Toda a sua garganta, toda a sua cabeça vira luz. É a luz de Jesus. Essa luz agora desce sobre a região cardíaca. E seu coração bate equilibradamente. O coração é o nosso amigo que bombeia o sangue por todo o nosso organismo. Ele está equilibrado. A luz agora vai até o centro esplênico e até atinge a região de filtração. Fígado, os pulmões, o baço, tudo isso é iluminado.
chega até a região dos sistemas digestivos, estômago, e a luz desce até a região genésica, a região sexual. Todos os conflitos desaparecem e essa região iluminada é a região da criação, é a região da mediunidade, e a luz vai até as pernas, com calor, e vai até os pés. Pronto. Seu perispírito agora é como se fosse uma peneira. A luz do Cristo bate na cabeça e sai pelos pés. Sinta a paz. Você está totalmente integrado com Jesus. Respire calmo. Sinta-se em paz. Dirige-se a Deus e diga: Senhor, dê-me a tua paz. Agora vamos retornando devagarzinho. Vamos passando agora pela cachoeira. O agitar das águas já não nos incomoda mais. Queremos curtir só a brisa, o sereninho gostoso no rosto. Vamos agora para a floresta. Contemplamos o canto dos pássaros. Visualizamos com carinho os macaquinhos que saltam de um galho para o outro. E vamos caminhando. É a Mata Atlântica. E agora chegamos na praia, visualizamos o mar e vamos retornando e chegamos na casa espírita. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você está em paz. Abra os olhos.